Olá galerinha, tudo bem? Saudações matemáticas a todos. Hoje nós vamos resolver exercícios, tá certo? A última sessão que falta aí pra gente matar esse capítulo 10. Vamos lá então. No nosso primeiro exercício você vai encontrar lá na página 100, na seção Agora é com você. Vamos ver o comando da questão primeiro. Utilizando uma calculadora, tá aqui, então você pode utilizar uma calculadora aí que você tiver em casa. Determine os valores das razões trigonométricas, valores esses que a gente já sabe, mas ele quer fazer uma analogia com a aproximação de casas decimais, tá certo? Para os ângulos de 30, 45 e 60 na forma decimal. Vamos lembrar aqui que eu quero na forma decimal, com até 5 casas decimais. Tá? Em seguida, compare os resultados obtidos com os valores dessas razões que se encontram na tabela, aquela tabela que está aí no seu material didático, aí no seu livro, tá certo? Então você pode pegar uma calculadorazinha simples, a tabela que aparece no seu livro é essa daqui, ó, para o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Eu vou resolver essa questão com você, mas eu vou deixar a cargo de você pesquisar na tabela, tá certo? Senão a gente vai perder muito tempo aqui colocando tabela, comparando valores, e a intenção não é essa. Veja só o seguinte, usarei também uma propriedade bem importante que a gente já comentou em aulas anteriores, que é o fato do seno e o cosseno serem complementares. Então, bora começar aqui com o seno de 30. Nós sabemos que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, quando eu dividir 1 sobre 2, vai dar exatamente 0,5. E eu vou colocar esses zeros aqui, gente, para completar as 5 casas decimais. Apesar desses zeros aqui não terem nenhum valor, tá certo? Então, vamos lá. Se vale 0,5 para o seno de 30, valerá também para o cosseno de 60. Lembra dessa propriedade? Então, está aqui. Agora vamos ver aqui o cosseno de 30. Vamos lembrar que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Só que como você quer com até 5 casas decimais, então você vai pegar raiz de 3 na calculadora, apertar igual e dividir por 2. Quando você fizer isso, você deve encontrar esse valor aqui, ó, 0,86602. Só que o que vale para o cosseno de 30 é o mesmo que vale para o seno de 60, galera. Tá? Lembrando a propriedade lá, ó. Então, tá aqui os valores. Percebe que eles são cruzados, ó. Seno de 30, cosseno de 60, cosseno de 30, seno de 60. Beleza? Como é que fica o caso da tangente? Vamos ver aqui. A tangente de 30 graus, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Tu vai usar o mesmo método que você usou lá no cosseno de 30, você vai usar na tangente de 30, certo? Então, outra coisa que você vai fazer também é observar que no seno de 45 e no cosseno de 45 você vai obter o mesmo valor. Seno e cosseno de 45 são raiz de 2 sobre 2. Então, você vai colocar lá raiz de 2, apertar igual e dividir por 2. Aí você vai encontrar esse valor, 0,70,710. Tá? E a mesma coisa para o cosseno. Agora sim, vamos para a tangente, né? Então, como eu já falei o método, o valor vai ser, dividindo raiz de 3 sobre 3, vai ser 0,57735. A tangente de 45, pessoal, com certeza é a mais fácil de todas. Porque você sabe que tangente é seno sobre cosseno. Quando eu divido coisas iguais, o resultado só pode ser 1. Tá? E a tangente de 60 é só raiz de 3. Então, por isso que ela fica com 1, como sendo 1,73205. Tá? Isso aqui é um método para utilizando a calculadora que, na prática, você pouco vai utilizar. Porque algumas questões vão te fornecer esses valores e outras, com o passar do tempo, você vai observar que sempre você vai trabalhar com no máximo 2, estourando 3 casas decimais. 5 aqui já é para você exagerar até na precisão, tá certo? Então fica atento a isso, correto? Vamos a mais um exercício. Ainda na página 100,
você vai perceber o seguinte, que na questão número 2 ele pede, calcule os valores aproximados, tá? Valores aproximados para x e y, certo? Em cada figura a seguir. Consulte a tabela trigonométrica e arredonde os valores das razões para duas casas decimais. Eu acabei de falar isso para você, no máximo duas. E você vai ter que consultar aquela tabela que está aí no seu livro, certo? Vamos à letra A. Nós temos aqui a primeira figura, em que eu tenho um triângulo retângulo. Bem aqui está o ângulo de 90 graus, ó, bem claro para você, tá? E eu tenho esse ângulo de 35. Então, para esse ângulo de 35, o 14 é cateto oposto, o y é cateto adjacente e o x é a hipotenusa, galera. Então, vamos usar o seno de 35. Ah, mas eu não sei quanto é o seno de 35. Beleza. Eu não sei quanto é o seno de 35, mas você pode olhar na tabela. Mas uma coisa você sabe, o seno de 35 é exatamente quem? Cateto oposto a dividido pela hipotenusa. Então vai ficar como, gente? Vai ficar igual a 14 dividido por x. Quando eu olho lá na minha tabela, eu percebo claramente que lá, com duas casas decimais, tá? O seno de 35 é 0,57. Então, vou repetir aqui, ó, toda essa parte. Então, vai ficar 14 dividido por x. Tá? Agora, olha o que nós vamos fazer. Observe só. Eu vou trocar de posição esse x aqui, ó, ele vai trocar de posição com o 0,57. Então, o x passa para cá e o 57 passa para cá. É a mesma coisa que você multiplicar o 0,57 por x e depois passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Implica que x é igual a 14 dividido por 0,57. E aqui eu realizo a divisão. Quando eu realizar a divisão aqui, eu vou encontrar um valor aproximado. Por isso que eu já uso esse símbolozinho aqui. 14 dividido por 0,57, o meu valor com duas casas decimais de aproximação é 24,56. Então está aqui o valor de x, tá certo? Vamos agora achar o valor de y. Se eu usei o seno de 35 para achar o valor de x, fatalmente eu posso usar ou o cosseno ou a tangente para encontrar o valor de y. Tá? Com certeza é melhor nós usarmos a tangente, né? Cateto oposto, que continua sendo 14, dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então vai ficar aqui igual 14 dividido por y. De novo, eu não sei quanto é a tangente de 35, mas olhando a tabela, eu encontro o valor de 0,70, igual 14 dividido por y, e aqui eu faço o mesmo procedimento, galera. Olha só, o y que está aqui embaixo, ó, ele passa para cá multiplicando, e o 0,70 passa para cá dividindo. Então nós vamos ter que o y é igual a 14 dividido por 0,70. Então o y é aproximadamente 20. Você vai dizer assim, por que aproximadamente 20, Oséias? Se quando eu divido 14 por 0,7 dá 20 exato. É porque nós estamos aproximando para 0,70. Porque na prática tem outras casas decimais. E como ele pediu para você calcular os valores aproximados, então eu ainda continuo com o meu sistema de aproximação. Tudo bem? Beleza, então. Vamos à próxima, galera. O item B da mesma questão número 2. Agora eu vou trabalhar com o ângulo de 61 graus. Mais uma vez, tu sabe o seno e o cosseno do ângulo de 61 graus? Não, tu não sabe. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar com a tabela. O que você sabe desse triângulo? Que quem está de frente para ele é... Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é o x, logo o x é a hipotenusa. Quem está de frente para o ângulo de 61 graus é o y, então o y é o cateto oposto, e o 18 é o cateto adjacente. Tudo bem? Então você pode começar aí querendo escolher, por exemplo, ou o x ou o y.
você pode começar ou com o cosseno ou com a tangente, tá certo? Vamos iniciar com o cosseno. Então fica cosseno de 61 é o cateto adjacente, que é igual a 18, dividido por x. Cosseno de 61, eu não sei, vou olhar na tabela. Quando eu vejo lá na tabela com duas casas decimais, o valor aproximado é 0,48. E aqui eu repito de novo, 18 dividido por x. Mesmo procedimento, galera, que a gente fez anteriormente, ó. X dividindo, passa multiplicando, tá? E o 48 passa dividindo. Então nós vamos repetir aqui, ó, x igual 18 dividido por 0,48. E quando eu realizar essa divisão, eu vou encontrar o valor de 37,5 aproximadamente. Tá? Muito tranquilo isso aqui. Agora nós vamos achar o y, já que nós já encontramos o x. Como é que a gente faz para achar esse y? Eu posso usar ou a tangente ou eu posso usar o seno. De novo eu vou pela tangente. Então, tangente de 61 é igual ao cateto oposto, que é o y, pelo adjacente, que agora é 18. Tangente de 61, eu vou olhar lá na tabela e vou encontrar o valor de 1,8. Igual, aqui ó, y dividido por 18. Implica que agora eu vou pegar esse 18 aqui, ó, e basta eu passar ele multiplicando por 1,8. Então nós vamos ter y igual a 1,8 vezes 18. E aí nós vamos encontrar aproximadamente que valor? 32,4. Está aqui o valor do y que ele pedia. Tá certo, galera? Então perceba que as duas primeiras questões são tranquilas, tá? Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, dá para você fazer tranquilamente, tá certo? Vamos fazer o item C dessa questão aí. Perceba agora que eu tenho dois triângulos. Eu quero achar x e y. Nesse triângulo aqui, que eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, eu não tenho absolutamente nenhuma informação desse triângulo. Eu só tenho que o y é cateto adjacente e que o x é a hipotenusa desse triângulo 1. No triângulo 2, apesar de eu não ter muitas informações, mas eu tenho uma importante, que é 8 raiz de 2, que se comporta como uma hipotenusa. Então, observa que se eu encontrar esse segmento aqui, ó, que eu vou chamar aqui do ponto A até o ponto B, ele vale para os dois triângulos, aí ajudaria no triângulo 1. Então eu vou chamar esse segmento aí de B. Bora calcular então esse B. Para calcular esse B, eu vou usar quem? Eu vou usar o seno de 45. Por que eu vou usar o seno de 45? Acompanha. Vou apagar aqui para não ficar na frente. Ele se comporta, ó, o B é cateto oposto de 45. E o 8 raiz de 2 é a hipotenusa. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Seno de 45 é igual a B sobre 8 raiz de 2. Quanto é o seno de 45? Bem, eu posso usar a raiz de 2 sobre 2, tá? Igual a quem? A B sobre 8 raiz de 2. Aí olha o que eu faço aqui, gente. 2 simplifica com 2, aqui embaixo vai ficar 1. 8 dividido por 2, aqui embaixo vai ficar 4 raiz de 2. Aí você faz assim, ó, 1 vezes B é B, tá? E 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar o 4. Aí esse raiz de 2 aqui multiplica com esse. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar vezes raiz de 4. Só que eu sei que raiz de 4 é 2. Então isso aqui, ó, esse resultado aqui vai dar 2. 4 vezes 2, então nós vamos achar o valor 8. Tranquilo? Então, está aqui o B. Gente, de posse do valor do B, ficou fácil achar x e y, né? Vamos lá. Vamos escolher, por exemplo, o seno de 54. Por quê? Se eu escolher o seno de 54, eu vou perceber o seguinte. Vou apagar aqui. Tá? Vamos aqui, ó. Eu vou ter o cateto oposto, que eu acabei de descobrir, que é o B.
E a hipotenusa eu procuro, que é o x. Então vai ficar seno de 54 é igual cateto oposto, que é o b, dividido por x, que é a hipotenusa. Agora, o seno de 54 eu não sei. Vou recorrer a quem? Vou recorrer à minha tabelinha. Ó. Vou consultar a minha tabela. Tá? Então vai ficar, consultando a tabela, eu vou encontrar que o seno de 54 é 0,81. Igual o b. Quanto vale o b, gente? O b é 8, dividido por x. Aí aqui eu vou fazer aquele procedimento que você já está acostumado a ver. O x que está dividindo passa multiplicando. E o 0,81 passa dividindo no lugar dele. Tá? Então eu vou ter x igual a 8 dividido por 0,81. Realizando essa divisão, eu vou encontrar o valor aproximado de 9,88. Agora, aqui eu uso o símbolo de aproximação, porque aqui eu estou pegando um valor da tabela com aproximação de 2 casas decimais. Certo? Agora que eu usei o seno para encontrar o x, eu posso usar a tangente, né? Para encontrar o y. Quem é a tangente de 54? É o cateto oposto, que é o b, sobre o adjacente, que é o y. Consultando a tabela, a tangente de 54 é 1,38. E o b vale 8. Então, está aqui o y. De novo, galerinha, esse procedimento é muito comum. O y vai passar multiplicando, tá? E o 0,38, aliás, 0 não, 1,38 vai passar, ó, dividindo. Então, nós vamos ter aqui y igual a 8 dividido por 1,38, que você vai encontrar o valor aproximadamente de quanto? 5,8. Então, está aqui, ó, o valor do y. Já encontrei x, já encontrei o y. Certo, galera? Beleza, vamos a outro exercício. Vamos ao número 3. Para a gente fazer o exercício número 3, você vai ter que utilizar um texto que está lá no teu livro, no início do capítulo, que diz o seguinte, eu vou te ajudar aqui, não te preocupa. No início desse capítulo, foi apresentado o processo utilizado por um topógrafo, tá? Deixa eu marcar aqui, utilizado por um topógrafo para medir de forma indireta a largura de um trecho do Rio Madeira, certo? Calcule a largura aproximada, gente. Nós vamos calcular o valor aproximado desse trecho do rio utilizando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, eu peguei aqui uma imagem do Rio Madeira, tá aqui, ó. E o que ele apresenta lá no início do capítulo é uma figura como essa aqui, ó. Você está vendo um triângulo retângulo em que esses segmentos aqui, ó, AB, estão na mesma margem do rio e eles estão separados por uma distância de 100 metros. E o ponto C está na outra margem, na margem oposta do rio. Lembrando que no ponto A vai se formar um ângulo de 90 graus, o que me caracteriza um triângulo retângulo, tá certo? E eu tenho um ângulo de 78 graus aqui no vértice B. Então, eu quero achar esse x, essa largura aqui. Eu posso chamar de x ou eu posso chamar de segmento AC, tanto faz. Então, como eu quero um cateto e tenho outro cateto, só posso usar quem? A tangente, né? Então, vai ficar como? Tangente de 78 graus é igual cateto oposto. Opa, quem é oposto? É o x, né? Ou AC, tanto faz. Aqui eu vou colocar AC, tá? AC dividido pelo cateto adjacente. Quem é que está do lado do ângulo de 78? É o 100. Ah, mas eu não sei a tangente de 78. Por isso que ele pediu para você consultar a tabela, né? Então, depois de consultarmos a tabela, nós vamos ver que a tangente de 78 é 4,7, igual a AC dividido por 100. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse valor aqui, ó, de 100, que está no denominador, e passar multiplicando pelo 4,70. Então vai ficar AC igual a 4,70 vezes 100. E aí você vai encontrar o valor de
470 metros aproximadamente, sendo a largura do Rio Madeira. Tranquilo, né, gente? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Tá? Vamos a outra questão aí. Essa daqui é bem legal. Diz o seguinte, galera. Uma pessoa pula de um barco que se mantém ancorado e mergulha da superfície até o fundo do mar, conforme mostra a figura ao lado. Determine, na letra A profundidade do local alcançada por essa pessoa, a distância a que ela estará do barco até subir verticalmente, beleza? Aqui a gente trouxe a figura para você, tá aqui, ó, mergulhador se afastou do barco e tal, essa figura tem aí no seu livro. Eu quero começar pensando na letra A, eu quero a profundidade, então eu quero esse P aqui, ó, P de profundidade. E a distância que ele estará do barco se subir verticalmente. Se ele subir verticalmente, ele vai bater bem aqui, ó. E se ele bater bem aqui, ele vai ficar uma distância X do barco. Então vamos, primeiro eu vou achar o P, depois eu acho o X. Para achar o P, eu percebo claramente que o P está de frente para o ângulo de 70 graus. Então ele é cateto oposto. E o 30 metros é a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, sem dúvida eu vou trabalhar com seno. Então vamos lá. Letra A, respondendo a letra A, vai ficar seno de 70. Ah, mas eu não sei o seno de 70, ainda é para consultar a tabela? Não precisa, porque agora ele está te dando essa informação aqui, ó. Como eu falei anteriormente, geralmente ele vai te dar esses valores. Quando ele não te der, é porque ou é 30, ou é 45, ou é 60, que aí você tem que saber. Seno de 70 vai ser igual ao cateto oposto, que é o P, sobre a hipotenusa, que é 30. Fazendo a substituição, o seno de 70 é 0,94. E aqui vai ficar igual a P dividido por 30. Vou pegar esse 30 aqui, ó, e passar multiplicando o 0,94. Então, vou encontrar P igual a 28,2. Feita essa multiplicação aqui, tá? Então, um x aqui de multiplicação. Então, já achei, ó, o meu P. Tá? Então, ele está a uma profundidade de 28,2 metros, né, da superfície. Agora eu vou achar o x. A que distância ele está do barco se subir na vertical? Posso usar agora o cosseno, né, gente? Já que o x é cateto adjacente ao ângulo de 70 graus. Então vai ficar cosseno de 70. Mas acho como é que eu sei? Ele te dá uma dica valorosa. Ele te dá também o cosseno de 70. Né? Cosseno de 70 vai ser igual a x, que é o cateto adjacente, dividido por 30, que é a hipotenusa. Vou substituir o cosseno de 70 por 0,34. E aí vai ficar igual a quanto? A x dividido por 30. Aí, de novo, vou pegar esse 30 aqui, ó, e vou passar para cá, multiplicando o 0,34. E ficou fácil, né, gente? Vou achar x igual a 10,2. Quando eu subir a superfície, eu não, né? O mergulhador subir a superfície, né, na vertical, ele vai ficar a 10,2 metros do barco. Beleza? Muito fácil também, né, galera? Vamos a mais um exercício, lá na página número 5, aliás, questão número 5, página 101. Diz o seguinte: um agrimensor vê um prédio segundo um ângulo visual de 45 graus, conforme é mostrado na figura a seguir. Aproximando-se 40 metros do prédio, observa-o sobre um ângulo de 60. Determine a altura do prédio. Esse aqui já é um exercício que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. Primeiro está aqui a figura. Né? Essa figura, você quer achar isso aqui, ó. Você quer achar essa altura aqui, ó. Certo? Agora veja, eu preciso desse pedacinho bem aqui, ó, que ele não me diz quem é. Então eu vou chamar esse pedacinho aí, ó, de x. Tá certo, gente? Perceba que você tem aí 3 triângulos, sendo 2 deles retângulos. Galera, em nenhum deles você tem a hipotenusa. Nem do maior, nem desse aqui, ó. Você não tem a hipotenusa. Como você não tem a hipotenusa, você descarta seno e cosseno. Por isso que nós só vamos utilizar nessa questão as tangentes. Tá?
Vamos começar aqui, ó, com a tangente de 60, por exemplo. Né? Tangente de 60 vai ser igual a quem? Vai ser igual cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Não é isso? Que é o x. Tá? Então, tá aqui, ó. Bem aqui, galera, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai substituir a tangente de 60 por 1,73 e você vai pegar o h sobre o x. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de posição aqui, ó, que nem a gente fez anteriormente. Vou pegar esse x, vou passar para cá multiplicando, e o 1,73 passa para cá dividindo. Aí eu vou ter x igual a h dividido por 1,73. Você vai já entender que manobra é essa que eu estou fazendo aqui. Vou guardar esse valor. Agora, vamos utilizar a tangente de 45. A tangente de 45 diz o seguinte, cateto oposto, quem é o oposto? Continua sendo o h. Então vai ficar h dividido por quem, gente? Quem é o cateto adjacente? É tudo isso aqui, ó. Que no caso é 40 mais x. Então, 40 mais x. Só que eu sei que a tangente de 45, galera, é 1. Então, isso aqui vai ser igual. Eu vou pegar, veja só, todo esse cara aqui, ó, 40 mais x, e passar multiplicando 1. Mas quando eu passar multiplicando 1, eu já sei que vai dar o próprio valor, 40 mais x. Então, vai ficar igual, implica, né, em h igual a 40 mais x. Galera, só que tem um detalhe. Eu quero achar o h e esse rapazinho aqui, ó, eu sei quanto é que vale. Ele vale h dividido por 1,73. Então, no lugar desse x, eu vou colocar h dividido por 1,73. Então, vai ficar assim, ó, h igual a 40 mais h dividido por 1,73. Agora, eu pego todo esse rapazinho aqui, ó, que ele está positivo, e passo ele para o outro lado negativo. Aí olha como vai ficar. H menos H sobre 1,73 dá igual a 40. Bem aqui, ó, aqui embaixo, você sabe que aqui tem 1. Quem é o MMC aqui? O MMC é o próprio 1,73. Então vai ficar assim, ó. 1,73 vezes H dá 1,73H. Menos H dá 0,73H. Então, colocando aqui em cima, 0,73H, né, dividido pelo MMC. Quem é o MMC? 1,73. Isso aqui é igual a 40. Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar 1,73 e vai passar multiplicando 40. E vai pegar o 0,73 e passar dividindo para encontrar o que você quer, que é o H. Então vai ficar assim, ó. H igual a 1,73 vezes 40 dividido por 0,73. Aí você multiplica e divide. Como eu já fiz a continha aqui, eu vou colocar o resultado para ti, ó. Dá 94,8 metros. Então, essa é a altura do prédio. Essa daqui já dava um pouco mais de trabalho, né, gente? As questões são assim, algumas vão ser bem diretas, outras vão te exigir um pouco mais, mas em todas eu tenho certeza que você tem condições de fazer. Algumas com um pouco mais de trabalho e outras nem tanto. Tá certo? Vamos fazer a última questão dessa sessão aí, que é a questão número 6, lá na página 101, que diz o seguinte. Um observador vê um prédio mediante um ângulo visual alfa. Aqui, ó. Afastando-se 2 metros da sua posição, o observador vê o prédio sobre um ângulo visual beta. Determine a altura aproximada do prédio, sabendo que o alfa vale 45 graus e que a tangente de beta é 5 sobre 6. Para a gente fazer essa questão, eu preciso de uma figura. Então, está aqui a minha figura. O ângulo alfa está aqui, 45 graus, e o beta está aqui, ele andou mais 2 metros e tal. Vamos começar usando a tangente de alfa. Então vai ficar assim, ó, tangente de alfa igual
cateto oposto, oposto, quem é o oposto? H. Tá? Quem é o adjacente? O adjacente vai ser o x. Então, tá aqui, ó, x. Galera, a tangente de alfa é a tangente de 45. E quanto vale a tangente de 45, gente? Não vale 1? Opa, 1 igual a h sobre x. Então, eu vou pegar esse x aqui, ó, e vou passar para cá multiplicando. Então, eu já chego à bela conclusão de que h é igual a x. Isso aqui, gente, vai me ajudar muito, e tornar a minha vida bem mais fácil na resolução dessa questão. Agora eu vou para o triângulo maior. Tangente de beta é igual ao cateto oposto. Opa. Quem é o cateto oposto? De novo, H sobre o adjacente. Quem é o adjacente? Bem, o cateto adjacente é tudo isso aqui, ó. Então é 2 mais x, certo? Então, tá aqui, ó. 2 mais x ou x mais 2, tanto faz. Aí aqui, ó, quem é a tangente de beta? Ele tá gritando bem aqui, ó. Tangente de beta é aqui, ó. 5 sobre 6. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 6 igual a h dividido por h mais 2. Mas não era x mais 2, mas não te esquece que h é igual a x. Então no lugar desse x aqui, ó, eu já vou colocar a letra h, porque eu não estou pedindo a altura, então eu já vou direto. Aí eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e passar multiplicando pelo 5. E pegar o 6 e passar multiplicando os meios pelos extremos. Então vai ficar igual 5 vezes h dá 5h, mais 5 vezes 2 dá 10, e 6 vezes h dá 6h. Como eu quero h, então eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e passar para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar 6h menos 5h igual a 10. Isso aqui vai dar h igual a 10. Certo? Então, está aqui a resolução de mais um item, né, da nossa bateria de exercícios aí do livro. Certo, galera? Então, eu espero que vocês tenham tentado fazer, corrigido, tá certo? E agora, deixa eu colocar uma situação aqui para ti, galera. Nós estamos, nesse momento, finalizando o capítulo 10 e vamos agora para o novo livro, né? O volume 3, onde a gente vai falar de funções. Começar um conteúdo que vai te ajudar muito no ensino médio. Mas ainda ficaram alguns exercícios no capítulo 10 do volume 2. O que é que você vai fazer? Você vai fazer todos esses exercícios, porque lá na frente eu vou pedir uma lista de exercícios como parte já da tua terceira avaliação. Tudo bem, galera? Então, fica a dica, tentem fazer os exercícios, bons estudos e até a próxima, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.